Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Bom dia. Beija-me com os beijos da tua boca, porque as tuas carícias são melhores do que o vinho. No PV, beijos, carícias, talvez, mas vinho nunca. Parece mais o início de um best-seller na La Selva, o Saraiva, ou talvez o início de uma novela da Globo, do que o segundo versículo de um livro da Bíblia. Talvez o menos pregado, menos entendido, e um dos livros mais difíceis de todo o cânon bíblico. Convido você a abrir suas Bíblias no livro de Cântico dos Cânticos, de Salomão. Ou como, infelizmente, em algumas das nossas Bíblias, o título, o livro de Cantares, de Salomão. Não é de admirar que São Jerônimo, tradutor da Vulgata, declarou que esse livro não deveria ser lido por ninguém com menos de 30 anos. Então convido todos do CLD e outros para saírem agora enquanto... Em 553 da era cristã, no Concílio de Constantinopla, todo mundo que interpretava esse livro de forma literal foi condenado como herege. Nas 5 próximas capelas nós seremos hereges. Porque o livro da Bíblia, no coração do nosso cânon bíblico, que trata do amor romântico, do sexo, da realidade do noivado e casamento. E talvez para nós, no nosso contexto e no nosso mundo, talvez seja o livro mais atual, mais necessário, e que o inimigo tem escondido, mascarado, para jovens não conhecerem e não beberem das suas águas cristalinas, puras, e que servem como antídoto contra o veneno das águas poluídas do nosso mundo. Eu tenho 58 anos de igreja, de vida também. Nunca na minha vida eu ouvi sequer uma mensagem, muito menos uma exposição dos 117 versículos desse pequeno livro. Em 2011, aqui nessa capela, eu não estava presente, mas o nosso saudoso Carlos Osvaldo fez uma exposição em 4 mensagens. Mas eu gostaria, nos 5 dias que nós teremos juntos, hoje, quinta, sexta, terça e quarta-feira da semana que vem, trabalhar versículo por versículo nesse livro misterioso, mas extremamente lindo. Eu falo com vergonha. Porque mais de 30 anos em que ministramos na área de família, casamento, eu nunca tinha abordado esse livro até o ano passado na nossa igreja e desde então em várias conferências. E é fascinante perceber como as nossas almas sedentas por partes das Escrituras que desconhecemos, como se tivéssemos uma lacuna, um vazio em nossos corações do tamanho de certos livros bíblicos. Esse é o valor da exposição bíblica, sistemática. Os pregadores têm muito medo desse livro. E são tendenciosos. Ou passam para a alegoria, em que tudo representa Jesus, a igreja, Israel, Deus.
ou passam para o outro lado, são chulos em sua abordagem. Algo que o livro de Cantares, a palavra de Deus, nunca é. Trata de assuntos pesados, sensíveis, delicados, de forma suave, através da figura de linguagem que nós conhecemos como eufemismo, falar bem, não de forma chula. Ou talvez outra tendência é relegar esse livro para retiros de casais, para não ministrar para a igreja toda. Alguns comentaristas chegam a dizer que esse livro não deve ser pregado na igreja. Claro que tem assuntos difíceis, mas é a palavra de Deus. Fascinante observar na palavra de Deus, quando Deus fala da menina dos seus olhos, a família, ele não gagueja. A Bíblia começa em Gênesis 1, 2 e 3, em que família, casamento, relacionamento entre os sexos é uma, se não a grande ideia. Nós encontramos no final da Bíblia, Apocalipse, os últimos capítulos, a figura, metáfora da família, a noiva e o noivo, as bodas do Cordeiro. Deus fala sobre a família na narrativa, em Provérbios, o manual de treinamento doméstico. Nós encontramos as maiores instruções proposicionais das epístolas, mas em Cantares, o Cântico dos Cânticos, nós encontramos de forma cristalizada, condensada, mas poética, um resumo, uma recapitulação do que a Bíblia toda ensina. Está tudo dentro desse único livro escrito para nós. E o meu alvo, nesses dias, nessas exposições, é desvendar alguns dos mistérios, versículos tirados fora do seu contexto para falar de Jesus que não dizem absolutamente nada sobre Jesus. Mas muito mais que isso. Que todos nós sejamos expostos às águas cristalinas desse livro. A diferença é muito grande. Quando se compara com o que bebemos a semana toda, somos banhados a semana toda, e o que esse livro nos oferece nessa área tão vital para a sua vida, para a minha vida. É como um sujeito naufragado, morrendo de sede, mas cercado de águas. Então chega a hora, ele não resiste mais, então ele começa a beber água salgada. Mas você sabe o que acontece? Quando se bebe água salgada para matar sede, você morre de sede, desidratado. Ou seja, quanto mais água salgada você bebe, mais salinidade no seu sistema sanguíneo e um efeito de osmose invertida faz com que a pouca água que resta nas células vermelhas escape daquelas células para diluir a salinidade dentro do seu sangue, do plasma. Ou seja, você morre desidratado, encharcado de água. O que isso tem a ver com o Cântico dos Cânticos? Nós vivemos em dias em que o nosso mundo nunca bebeu tanto das fontes sexuais e nunca ficou tão sexualmente desidratado. A pornografia, o sexo ilícito, exótico, o adultério nunca satisfazem. Seus padrões perversos nunca levam para mais contentamento, mais satisfação, mas cada vez mais desejo desenfreado. Você morre encharcado e desidratado sexualmente. O mundo está se afogando no deserto do desejo sexual ilícito.
querendo mais e mais e mais, e nunca chega à satisfação que Deus tensionou para o homem. Algumas estatísticas só para provar isso. O último ano que conseguimos estatísticas, 2016, um site de Tim Callis. Um único site, o maior pornográfico do mundo. No ano passado, registrou 4,6 bilhões de horas de acesso a vídeos ilícitos. O equivalente de 524 mil horas. Naquele ano, em um site só, e há milhões e milhões de sites pornográficos, 92 bilhões de vídeos foram assistidos, que seria o equivalente de 12,5 vídeos pornográficos assistidos por cada pessoa do planeta. Não fazemos ideia de como o inimigo, de forma maléfica, está se infiltrando. E isso se diz respeito não somente ao mundo lá fora, você sabe muito bem. Está dentro da igreja. Até 11 anos, a criança média já foi exposta à pornografia explícita pela internet. A idade média de 8 anos, para começar. 22% da quantidade enorme de pornografia na internet, 22%, é consumido por pessoas com menos de 18 anos e da quantidade enorme assistido por pessoas com menos de 18, 22% é por crianças com menos de 10. Quando essas crianças vão tirar essas imagens das suas cabeças? Que diferença isso fará? Estamos sendo banhados nos rios, nas águas do rio Tietê. O mundo fala sem parar e às vezes nós não falamos. A erotização infantil, pedofilia, levando para uma puberdade precoce. A própria agenda homossexual, as escolas, a sociedade, a redefinição do que consiste, o que é uma família, pelo governo. Parece um mundo totalmente obcecado pela repugnância, uma hipersexualização na mídia, na música popular, na propaganda, filmes e principalmente no mercado da pornografia. E talvez mais irônico em tudo isso, e você também, especialmente os que já passaram tempo na faculdade, uma verdadeira marginalização daqueles que defendem uma sexualidade bíblica, padrões morais altos. Eu vou falar a palavra. Hoje a palavra é palavrão. Virgindade. O virgem, a virgem, universitário, está louco. Modéstia e tudo que acompanha as águas cristalinas. Na nossa igreja, a primeira de Atibaia, uma igreja conservadora que ouve esses princípios há décadas. Uma jovem que a minha esposa estava aconselhando, perguntou para ela, será que alguém aqui ainda se casa virgem? De repente, o padrão de Deus está sendo pisado, ridicularizado, enquanto esse livro de Cântico dos Cânticos vai exaltar o maior presente que um jovem pode dar para outro jovem no dia e na noite das núpcias, é a sua pureza sexual. Isso não é para marginalizar ou jogar culpa naqueles que por qualquer motivo já perderam a possibilidade de dar esse presente para seu amado, sua amada. Porque o livro de Cântico dos Cânticos também nos mostra o divino jardineiro, o único capaz de
arranjar as flores, as plantas do seu jardim de amor, que já foram pisados, atropelados. É possível que alguns chamam de uma virgindade secundária. Mas há decisões difíceis a serem tomadas. E talvez a maior ironia em tudo isso, tristeza, é que Deus fica emudecido por nós em tudo isso. Deixamos o mundo falar de segunda a sábado sobre sexo, romance e amor, mas amordaçamos a Deus no domingo. Igrejas são mudas, não falam, não ousam falar, declarar o que Deus fala e exaltar esse padrão por medo de ofender alguém, talvez. Por ignorância de como tratar assuntos assim, talvez. Ou pior, a própria igreja é culpada de ser um ninho de imoralidade. O padrão baixo, moral das nossas próprias igrejas contribui para isso, para o nosso jovem pensar que é normal. Bebemos de fontes poluídas, de perspectivas pervertidas e distorcidas sobre a sexualidade humana e não oferecemos alternativas sadias. Você precisa ensinar seus jovens o Cântico dos Cânticos. Um comentarista disse assim: no mundo inundado com os detritos de lares desfeitos, espíritos esmagados e sonhos fraturados, o povo de Deus precisa da mensagem do Cântico dos Cânticos como nunca antes. O cântico é um antídoto à sociedade libertina que prostituiu a natureza sagrada do amor humano. Esperança emana das suas páginas. Então gostaria de abordar nesses dias, e hoje vai ser simplesmente uma introdução à mensagem principal do livro e alguns detalhes, e amanhã nós vamos atacar versículo por versículo. Talvez seja o livro mais difícil, junto com Ezequiel e Apocalipse, a ser interpretado. Desculpa, mais difícil a ser trabalhado e mais mal interpretado com Eclesiastes em toda a Bíblia. O livro tem 117 versículos, na língua original hebraica, 2.021 palavras. Muitas dessas palavras são raras, que causam algumas dificuldades na interpretação de alguns textos do livro. Agora, olha no capítulo 8, versículo 6, na sua Bíblia. Dependendo da versão que você tem, esse livro, como o livro de Esther. Bom, o cântico cita o nome de Deus talvez uma única vez, mas assim como no livro de Esther, Deus está presente em todas as suas páginas. Capítulo 8, versículo 6 é o versículo em que talvez o nome de Deus apareça na forma de um sufixo Yahweh. Põe-me como selo sobre o teu coração, a Sulamita fala para Salomão. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. E duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Essa atualizada. Mas outras versões dizem chamas de Yah, chamas de Deus. O sufixo Yah fica no final da palavra chamas para trazer a ideia que é Deus que dá esse amor. Ele é a fonte, origem disso. Ele faz queimar o coração e o amor. Talvez esse seja o melhor contexto de queima, queima, queima. Eu não sei. O que é fascinante na estrutura do livro, que é artisticamente elaborado, é que o exato centro do livro é a consumação da relação sexual do casal nas núpcias. É um crescendo em forma que alguns chamam de quiasmo,
que chega nesse ponto central e depois volta com partes se correspondendo. No texto original existem exatamente 111 linhas de texto, 60 versículos, e 111 linhas de texto depois, antes e depois. Olha capítulo 4, versículo 16. O livro já começa no noivado, em nossos termos. Não é namoro, não é paquera. Beija-me com os beijos da tua boca. Ela está desejando que as núpcias cheguem, o dia da noiva e do noivo. Então o livro rapidamente chega no clímax, no exato centro do livro. No versículo 15 de capítulo 4, ele a elogia por ser um jardim fechado, guardado só para ele. Ele desfruta do maior presente e agradece de coração. E ele a descreve como sendo tsunami de prazer potencial, és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. A neve se derreteu, os riachos se encheram, e todo esse prazer, através dessa metáfora hidráulica, como Provérbios 5 também faz, o inunda. E ela fala em resposta a todos os elogios na noite das núpcias. Levanta-te, vento norte. E vem tu, vento sul. Não do leste ou oeste, que traziam o frio do mar e ar quente, árido do deserto, mas sim algo refrescante, renovador. Assopra, notem agora as palavras, no meu jardim. Era dela para dar a quem ela quisesse. No final do livro fala que ela não era uma porta que se abria para qualquer fulano, mas uma torre de vigia, fechado para todos menos o príncipe encantado. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha, agora o convite, o meu amado para o seu jardim. O que era dela, agora passa a ser dele. O refrão que se repete nesse livro 3 vezes. Eu sou do meu amado. E meu amado é meu. Nem as raposinhas podem entrar no meio de nós. Coma os seus frutos excelentes. E agora, no exato centro do livro, ele responde: já entrei no meu jardim. Minha irmã, noiva minha. São termos hebraísmos para descrever o relacionamento mais íntimo possível. No final do livro, ela vai dizer para as amigas do palácio, as filhas de Jerusalém, que o amor é tão delicioso, tão fantástico, mas não desperte antes da hora. Tempo é o maior aliado em relacionamentos duradouros. E naquele momento, ela vai falar que é tão bom o amor, que eu queria que meu amado Salomão fosse o meu irmãozinho anos atrás, para que eu pudesse beijá-lo na praça e ninguém ficaria escandalizado. Mas mesmo sendo tão bom, amigas, não desperta o amor até que este o queira. Ele diz, já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite, ou seja, eu cheguei na terra prometida, que mana leite e mel. Mas logo depois, do exato centro
depois da paciência de esperar a hora certa com a pessoa certa, depois da pureza do amor que se preservou para oferecer esse presente para o amado, e no início de uma caminhada de perseverança, as 3 palavras-chave do livro: paciência, pureza e perseverança. De repente, nas núpcias, uma voz penetra a escuridão. No final do versículo 1 do capítulo 5, na segunda pessoa plural, essa voz misteriosa entra e penetra o prazer. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. De quem é essa voz? O texto não diz. Alguns dizem, é o vento norte e sul. Dificilmente. Devem ser as filhas de Jerusalém, que são onipresentes no livro, acompanham tudo. No quarto das núpcias, acho difícil. De quem seria a voz? Deus. Que honra o leito da relação sexual sem mácula. Ele que criou isso. Ele que abençoa e diz, fiquem intoxicados naquele lugar, não na rua. Eu preparei esse banquete para vocês. Não saia à rua para comer pipoca, que já tem 3 dias. 15 minutos antes de entrar na melhor churrascaria da sua vida. Vai estragar seu apetite. Vai estragar sua saúde. Vai atrapalhar o meu plano perfeito para vocês. Agora volta para o início do livro, capítulo 1, versículo 1. Que começa de forma muito simples, mas já temos algumas coisas a esclarecer. Quando diz cântico ou o cântico dos Cânticos de Salomão. Infelizmente, a atualizada tem como título do livro Cantares, plural, de Salomão, quando de fato a palavra está no singular como título do livro, descrevendo um cântico, não muitos cânticos, o melhor de todos os cânticos, como quando nós temos frases como o Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Médico dos Médicos, é único. Mas o que faz esse cântico o melhor dos 1005 que Salomão escreveu e talvez dos milhões que nós encontramos no mundo todo? Esse é o melhor. A maioria, como você bem sabe, das músicas populares tratam de temas amor, sexo, romance. Parece que o mundo está eternamente tentando exprimir das pedras secas do amor erótico desse mundo algum significado e não consegue. Só canta. Uma música, o meu amor por ti dura para sempre. E a próxima música que você ouve desmanchou tudo, está com raiva, mágoas. Bom, isso se você é Taylor Swift, basicamente só isso que ela canta. A resposta, esse cântico é singular. Entre todas as músicas românticas da história do mundo. Porque essa música, esse cântico unido em forma lírica, que conta uma história, mas mais como fotos em um álbum de casamento ou da história do casal. Não é um filme. Nós vamos olhar para fotos, o Instagram de Cantares, que vai contar para nós uma história que destaca 3 mensagens. Preste muita atenção, porque nós vamos cantar a mensagem do livro agora. A paciência do amor. Capítulo 1 até 3:6, 3:5.
Tempo é o maior aliado no desenvolvimento de relacionamentos duradouros. Quem come apressado, o quê? Come cru. A pureza do amor. Se o maior aliado é tempo. O maior presente que você pode dar, não somente antes, mas depois do casamento, é pureza sexual. De ser um homem de uma só mulher. E de ser mulher de um só homem. Representando, sim, o amor leal de Jesus para com sua igreja. E Deus consigo mesmo na própria Trindade. Depois das núpcias, encontramos um conflito normal nas rotinas, na monotonia. Ela esquece a razão porque ela se prepara tanto a cada noite, não quer atender o marido que chega de uma viagem longa, ele só vê a hora de chegar lá e beijá-la e abraçá-la. Mas ela está com dor de cabeça. A rejeição do ego masculino. Mas em vez de tratá-la com aspereza e mágoas, ele repete todo o seu amor num espírito de perdão. E o amor persevera, se fortalece, não somente apesar de, mas por causa dos conflitos. É possível, sim, mesmo no mundo cercado pelo pecado, voltarmos em parte ao jardim do Éden. A maior prova do amor verdadeiro é perseverança. Amanhã nós vamos tratar de algumas das técnicas de interpretação fajutas e a mais correta. Mas um amigo nosso, lá da Piba, que voltou para Natal, sua terra natal, Marcos Vinícius, escreveu uma música e tem um projeto de escrever músicas para o ministério Pregue a Palavra de cada livro da Bíblia. E nós vamos aprender essa música e cantar cada dia da capela. O verdadeiro amor, que resume justamente essa imagem. E Natan aprendeu e vai nos ensinar agora o cântico dos cânticos de forma musical. Nós vamos ouvir uma vez, cantar e já estamos dispensados. Valores invertidos, água suja pra beber. É isso que o mundo tem pra me oferecer. Mas de tuas santas águas quero beber, Senhor. Padrões do que se ouve, do que se usa e se vê. É disso que o mundo quer a todos convencer. Mas por tua palavra quero viver, Senhor. Sim, eu quero experimentar. Sim, eu quero poder provar de tua santa e pura vontade, vivendo tua verdade, conhecendo o verdadeiro amor. As muitas águas não vão apagar e nem os rios irão afogar. O verdadeiro amor espera, o verdadeiro amor purifica,
O verdadeiro amor não desiste, não acabará. Mais uma vez, valores invertidos. Valores invertidos, água suja pra beber. É isto que o mundo quer a tudo oferecer. Mas de tuas santas águas quero beber, Senhor. Padrões do que se ouve, do que se usa e se vê. É disto que o mundo quer a todos convencer. Mas por tua palavra quero viver, Senhor. Sim, eu quero experimentar. Sim, eu quero poder provar de tua santa e pura vontade, vivendo tua verdade, conhecendo o verdadeiro amor. As muitas águas não vão apagar, e nem os rios irão afogar. O verdadeiro amor espera, o verdadeiro amor purifica, o verdadeiro amor não desiste, não acabará. As muitas águas não vão apagar, e nem os rios irão afogar. O verdadeiro amor espera, o verdadeiro amor purifica, o verdadeiro amor não desiste, não acabará. Senhor, muito obrigado que a tua palavra é totalmente suficiente para tudo que precisamos, para uma vida piedosa. Banha-nos, Senhor, esses dias nas águas cristalinas da tua palavra. É o nosso pedido pelos méritos de Jesus. Amém. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram. SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.